Pessoal, vamos à nossa aula de número 7. O nosso tema vai ser o que? A limitação do feixe de raio-x, tá? Ou a colimação. Bom, o que é um colimador primeiro? Ele é um dispositivo construído a partir de um tipo de material que absorve a radiação, tá? Ele é utilizado para quê? Para direcionar e suavizar os feixes de radiação. Então, no caso dos aparelhos de radioterapia, eles têm a finalidade do quê? De proporcionar uma dosagem radioativa de acordo com as especificações da terapia indicada para o paciente ali. Tá? O colimador ele é utilizado para quê? Para referenciar o que é um foco de luz, de modo que a definir o seu posicionamento antes de efetuar o disparo. Então, nos colimadores, eles são dispositivos que limitam o quê? O tamanho do campo, né, de incidência dos raios-x, através do quê? Da absorção da parte da radiação, direcionando e suavizando assim o feixe. Então nós temos o que? Um foco de luz, tá? Que na hora que a gente for fazer o que? O ajuste do campo que vai ser irradiado ali, seja a mão, seja a tórax, seja a coluna, tá? Eu tenho aquela luz que me ajuda o que? A delimitar o campo que eu vou fazer o disparo do feixe de raio-x. Na maioria dos tubos de raio-x, né, utiliza-se aqui colimadores de abertura variável, que são constituídos de dois conjuntos de lâmina de chumbo que podem ser ajustadas para obtenção de campos de incidências regulares e tamanhos variáveis. Bom, o tamanho do campo de incidência coincide com o campo do detector. Então, o tamanho do detector que eu tenho lá, seja 43 por 43, vamos dizer assim, no digital, um DR, então o meu colimador ele vai ser o quê? Restrito a abrir apenas essa colimação. Ok? Bom, então nós temos aqui a colimação. Então, aqui é a colimação de todo o receptor de imagem, tá? A colimação de apenas de uma porção dele para o estudo de coluna, e aqui de uma outra porção menor para um estudo aí de ombro, seios da face, enfim, o que vier a ser necessário para este campo aqui, tá? Então aqui é a delimitação através do feixe de luz. Bom, o campo nesse equipamento aqui, equipamento DR, porém, o aumento do tubo, tá? Da distância do tubo, ela faz o quê? Com que o técnico possa irradiar toda a parede. Então veja aqui, ó, isso aqui é um erro, tá? Fazer um raio-x de tórax com tudo isso aqui aberto, desnecessário. Então o campo está excessivamente aberto, tá? Ele prejudica o que? Na imagem e também aumenta o que? A dose no paciente, indo contra os princípios de proteção radiológica. Então sempre o que? Delimitar, né, colimar o campo que eu quero irradiar para fazer o estudo da região anatômica, ok? Então veja, essa imagem ampliada, o campo totalmente aberto. Bom, a colimação. Então eu tenho esse colimador, tá? Que ele vai fazer o quê? Como no desenho. Então eu tenho aqui o tubo de raio-x aqui, tá? Ele emite esse feixe todo aqui dentro aqui da região do colimador. Então eu tenho aqui a saída, eu tenho aqui a linha do colimador e eu tenho aqui o feixe de raio-x. Eu fecho essas janelas para que eu possa irradiar o que? Colimo o feixe para que eu possa irradiar apenas a estrutura de interesse. Bom, a colimação. Então, a colimação é o processo de tornar paralelas, né, com a maior precisão possível as trajetórias de determinadas partículas de determinados feixes. Então, esses podem ser eletrônicos, luminosos, linhas de fluxo eletromagnético, etc. Então, na eletrônica, por exemplo, num tubo de raios catódicos, é necessário que a colimação do feixe eletrônico para que se possa ter um ponto preciso do anteparo, né, do ecrã tela. Bom, então nos equipamentos médicos, aí, por exemplo, a ressonância magnética nuclear, ou mesmo no equipamento de radiologia que nós estamos trabalhando aqui, né, de raio-x convencional, como nos tomógrafos, né, os erros de colimação podem induzir erros de diagnóstico. Daí a necessidade de maior precisão possível no paralelismo do feixe. Então a colimação o que é? É a delimitação do campo que eu quero irradiar para um determinado órgão, tá? Trabalhando então aqui na questão do raio-x, radiologia. Se eu quero radiografar apenas uma mastoide,
Então a mastoide tem aquele cone, aquele cilindro de mastoide que é bem pequeno, porque é aquele campo que eu quero apenas trabalhar, utilizando que é um feixe de maior qualidade, né, para que eu possa ter uma imagem de maior definição. Porque se eu irradiar um crânio inteiro para estudar mastoide, eu não vou ter a definição necessária para estudar os ossículos do ouvido. Então este é um exemplo, tá? Então, por exemplo, a colimação. Então eu tenho o tubo de raio-x, certo? Aqui está o tubo de raio-x, então aqui o anodo, né? Ele recebe o feixe de raio-x, só para exemplificar. Tem aqui o filtro adicional, uma camada semi-redutora, tá? Eu tenho a luz, tem o campo de luz que é emitido por essa lâmpada. Então essa lâmpada ela reflete no espelho, e esse espelho aqui ele emite essa luz aqui abaixo, para que eu possa ajustar o meu colimador com o campo que vai ser irradiado, com a estrutura anatômica, tá? Então eu consigo fechar, nessa vista aqui, eu consigo fechar de uma forma linear esse campo aqui para estudar, tá? A luz ela é muito importante, porque sem a luz eu não consigo visivelmente ver o campo que eu estou trabalhando, embora tenha as marcações nos tubos de raio-x à distância, né? É a distância do tubo para a mesa e o ajuste manual ali. Porém a lâmpada ela dá uma ênfase de 100% de acerto, estando totalmente calibrado o aparelho, do campo que eu quero irradiar, né? Então a luz é muito importante para que eu faça a colimação antes do disparo do feixe de raio-x. Bom, então nós temos aqui então o colimador, tá? Aqui com a luz apagada, aqui com a luz acesa. Colimador aqui no sistema de equipamento DR aqui, então eu tenho aqui o comando na mesa. Então eu acendo a luz do colimador e aqui eu fecho o campo que eu quero, tá? E aqui o ajuste manual com essas rodanas, onde eu posso fechar, e aqui ele vai dar o tamanho, tá, do campo de cada região aqui que esteja trabalhando, 42.6 com 42.6, os campos totalmente abertos. Então ele pode me dizer qual que eu estou abrindo mais, qual que eu estou fechando, tá? Então um dispositivo de colimação. Então aquela luz ela vai fazer o que? A luz visível que ela acende, ela vai demonstrar o campo que eu vou irradiar. Então eu tenho um laser nesse equipamento que ele me mostra onde vai ser essa trajetória aqui na horizontal, tá? O tamanho do campo, aqui aumentado, aqui o campo todo, e aqui apenas para um estudo de coluna, tal. Então eu delimito o campo com esse feixe luminoso, para que posteriormente eu possa fazer o disparo do feixe de raio-x. Então é muito importante aí a questão dos colimadores. Então aqui nós temos uma radiografia realizada no sistema digital, tá? A imagem com a colimação correta. Um fêmur, colimado aqui as regiões aqui laterais, tá? E aqui o pós-processamento, ok? Também, pessoal, preciso falar aqui o cilindro, né? O cilindro de mastoide, certo? Para estudo específico de mastoide, em equipamentos que você pode usar o 1,50 m, que você não tem o cilindro de extensão, ou que seja o fixo e não de extensão, você pode usar 1,50 m e ter esse campo aqui, para estudo de seios da face. Mas esse aqui é um cilindro específico para o estudo de ossos do ouvido, tá? Estudo da mastoide, dos ossos temporais. Bom, e eu tenho aqui o cilindro de extensão. Ambos têm a função do colimador. Eles fazem o que? Eles focalizam. Eles delimitam o campo que vai ser irradiado. Então, por mais que o operador deixe todo o campo aqui aberto, tá? Que é incorreto, ele colocando esse equipamento aqui, ele vai fechar o campo de exposição. Porém, lembrando aqui que ele deve fechar também a colimação, ajustar aqui no equipamento, tá? Então ele deve fazer o ajuste do campo antes de colocar o cilindro. Depois que ele põe o cilindro ali, ele delimita o campo e vê se está todo o campo aqui de exposição do cilindro bem evidenciado, tá? Não é porque você põe o cilindro que você não colima no equipamento, tá? Você não fecha os campos, deve fechar. Bom, uma exposição aqui, tá? De um perfil de seios da face. Veja que todo o detector aqui em amostra, tá? Uma imagem num pré-processamento, tá? Utilizado o cilindro.
foi irradiado o quê? Só a região de interesse, tá? Nesse exemplo de César face. E depois, o pós-processamento, obviamente, quando você faz as colimações desse sistema aqui, ele amplia a imagem ao tamanho da tela, ok? E aqui as laterais ficaram expostas aqui para ver que toda essa parte branca é porque não houve exposição do feixe de raio-x, tá? Mais uma imagem aqui nesse César face, nesse caldo, né? Você nota que foi o mesmo sistema anterior. Tudo delimitado, utilizado o cilindro. Você vê que aumenta, né, a nitidez da imagem, tá? Quando você colima um raio-x, você limita o campo, você aproveita muito melhor o feixe de raio-x e você tem uma imagem de maior qualidade na questão de brilho e contraste. Essas imagens, para exemplificar, uma coluna lombar, tá? Feita num detector digital. Veja que a coluna lombar foi perfeitamente colimada. Um estudo de clavícula, só clavícula, tá? Totalmente colimado. Um estudo aqui de tornozelo, ok? A parte preta e parte irradiada, a parte branca é o detector que não foi exposto. Radiografia de pé, todo detector e a colimação na área de interesse, tá? Quando você escuta nas minhas aulas, ou algum professor em algum livro, né? Colimar a região de interesse, é justamente isso. É você deixar dentro do campo só a região de estudo, ok? A imagem do joelho. E, pessoal, eu aguardo vocês na nossa próxima aula, aí, a nossa aula de número 8, ok? Então, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.